Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Boa Safra Sementes para a apresentação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Essa conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia ri.boassafrasementes.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Boa Safra Sementes e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Marino Corpo, CEO, e Felipe Marques, CFO e diretor de RI. O time de relações com investidores também estará presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe Marques, que dará início à apresentação. Por favor, Felipe, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês para a gente apresentar o terceiro TRI de 2025. Estamos aqui junto com o Marino, nosso CEO, para a gente estar dando início aqui à nossa apresentação. Vamos lá, Marino. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, agora no slide número 4, vou passar um pouco rápido aqui pela história, tá? Gostaria de comentar apenas a parte de 2025, tá? 2025 começou com a gente adquirindo a SBS Green Seeds, tá? É uma empresa de forrageiras. Então, nós adquirimos aí uma participação societária, fizemos um investimento na empresa que já está crescendo também. Esse investimento foi feito em janeiro. Eu destaco também a expansão para o sul do Brasil. Nós arrendamos 2 unidades do sul do país. Vocês vão ver logo mais nos slides da nossa capacidade produtiva, e fizemos também 2 emissões, tá, de CRAs. O Felipe vai detalhar um pouco mais, mas a maioria desse dinheiro, ou a totalidade desse dinheiro, hoje basicamente está no caixa da companhia, mas nós achamos aí que, por causa de mudanças tributárias, é o momento certo, e acabamos aproveitando e alongando a nossa dívida, e então emitimos 2 CRAs nesse ano, que totalizam R$ 1 bilhão. Falando dos destaques operacionais, passando para o slide de número 6. No canto do slide dá para ver bem a capacidade produtiva de 2025, que é 280 mil bags. Para esse ano, nós contratamos 274 mil hectares, e para o ano que vem, tá, que é a primeira vez que divulgamos esse dado, estamos chegando aí em 302 mil hectares, que é o que estamos contratando de área para o próximo ano, tá? Mas o principal destaque está aqui embaixo. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o nosso estoque, tá, de semente de soja do terceiro TRI de 2025, tá, que é 625 milhões, tá? É a última barra, tá? 625 milhões. E quando comparado ao terceiro TRI de 2024, a gente está aí, que é 466 milhões, a gente está aí basicamente 30% a mais
de estoque, tá? E é o que acreditamos ser capazes de vender aí no quarto trimestre de 2024, agora nos próximos 2 meses, né, que ainda temos, tá? 2, 3 meses a partir desse resultado. Passando para o slide de número 7, aqui mostra a presença da Boa Safra em diferentes regiões, e eu destaco para vocês três unidades, tá? A número 15 e a número 16, que são unidades no sul, que nós arrendamos, tá? Então, uma em Tamarana, no Paraná, e a outra também no Paraná, em Faxinal, tá? Então, são 2 unidades destaques. Destaco também a número 17, em Penápolis, São Paulo, tá? Que foi âmbito do negócio da SBS, tá? De janeiro desse ano. Tá? Então, temos uma unidade em São Paulo, focada em forrageiras. Tá? Mas fizemos também um arrendamento de uma unidade em Uberlândia, Minas Gerais. É uma unidade bem próxima da Bestway, e foi um negócio que acabou aparecendo, fizemos, já vai ser uma capacidade produtiva que irá rodar no ano que vem, tá? Então, tanto a unidade número 14, 15 como 16 são unidades que vão rodar para o ano que vem e vão aumentar aí a nossa participação no mercado, além da planta de Penápolis, que parte do faturamento de forrageiras entra agora no quarto trimestre e parte vai acabar entrando no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Um pouco da carteira de pedidos, e nós temos aí, para um terceiro trimestre, um recorde de carteira de pedidos, tá? Então, nós temos 862 milhões, agora no terceiro TRI de 2025, comparado aí com 730 milhões no mesmo período de 2024, tá? Destacamos aí também o crescimento de faturamento trimestre contra trimestre, tá? De 600 milhões para 1 bilhão de reais nesse terceiro TRI de 2025, tá? Falando um pouco da diversificação de portfólio, nós, durante o follow-on de 2023/24, nós comentamos que um dos grandes focos era a diversificação de cultura, e apesar da gente estar crescendo ainda bastante em soja, tá? E esses números podem ser vistos aí pelo faturamento, vou falar um pouco mais disso, mas a gente tem conseguido também crescer muito em novas culturas, tá? Então, no gráfico abaixo, dá para olhar que em 9 meses de 2024, a gente faturou 600 milhões em soja, e esse ano a gente faturou já pouco mais de 1 bilhão de reais apenas em soja. Mas quando a gente olha o faturamento de novas culturas, o crescimento ainda é maior, tá? A gente saiu de 82 milhões para 200 milhões. E assim a gente tem seguido aí nesse objetivo de diversificar um pouco mais as receitas da companhia. Falando da performance, tá? Então, nós tivemos sim um forte aumento de faturamento, temos conseguido vender mais, tá? Então, a receita operacional, ela tem crescido, ela cresceu em torno de 56%. Em termos de volume, também estamos com um crescimento forte, na casa mais de 30%, tá? Só em soja,
aí com mais outras culturas se somam a isso, tá? O lucro bruto tem tido também um crescimento na casa de 50%. E falando de EBITDA, aí nós temos tido talvez uma maior dificuldade, tá, de conseguir crescer na mesma margem. Então, a gente não conseguiu crescer a linha tanto de EBITDA quanto de lucro, tanto quanto foi crescido em cima, tá? Então, a linha de EBITDA cresce aí em torno de 37%, tá? E a parte de lucro líquido, 26%. E quando a gente olha o ajustado, a gente está com basicamente o mesmo resultado do mesmo trimestre do ano passado, mas aí a gente está deduzindo as participações de minoritários e também tem alguns ganhos e perdas em operações de hedge e no estoque, mas tem muita coisa aqui que é do ano seguinte também, tá? Bom, aqui dos destaques financeiros, né, acho que o Marino já adiantou aqui algumas partes para a gente, então a gente vê aqui um crescimento forte aqui de 58% nesse trimestre, né, devido à antecipação aqui dos embarques de semente de soja. Então esse foi, né, a gente iniciou aí com chuvas mais fortes esse tri, e esse aqui realmente puxou, né, o nosso faturamento nesse trimestre, né, que é o que a gente comenta com vocês aí, que tem a sazonalidade da sazonalidade, que quando tem essa comunicação aí dependendo do regime de chuva, mas que, conforme o Marino ali comentou na carteira de pedido, aí, apesar de a gente ter um faturamento recorde nesse terceiro TRI, a gente também tem uma carteira recorde para ser faturada, né, devido também que, apesar de ter começado mais cedo a chuva, depois ela interrompeu e ficou ainda um volume relevante para ser faturado nos trimestres seguintes. A receita operacional bruta, quando a gente olha aqui o LTM, né, para a gente tentar mitigar também essa sazonalidade, a gente também mostra aqui um forte crescimento de 38%, batendo um recorde aqui nosso também como companhia em LTM, quando a gente olha faturamento da Boa Safra. A gente, aqui do EBITDA ajustado, conforme o Marino comentou, a gente sai de 74 para 114 nesse trimestre. Quando você olha aqui o LTM, 17%, 194 para 227. Acho que o impacto que a gente teve aqui maior que a gente teve aqui na questão aqui do EBITDA ajustado, tem questão aqui de derivativos e tudo, nosso SG&A, a gente fez muitas operações aqui de entregas para os nossos clientes, né? Então isso impacta também as nossas despesas comerciais como companhia. Então, isso reflete aqui o nosso nível de rentabilidade aqui dentro do EBITDA ajustado. Quando a gente olha o lucro líquido da companhia, a gente sobe 26%, de 54 para 68, e quando a gente olha o LTM aqui, aí sim tem uma queda aqui de 36%, tem uma questão aqui da sazonalidade lá de 2024, com relação, como a gente falou lá, que lá a gente teve uma presença de vendas já maior dentro do quarto TRI, e aqui já mais equilibrada do que a gente está vendo. Então, aqui o LTM acaba, a gente tenta buscar aqui o LTM para mitigar as sazonalidades nossas, mas às vezes até ele mesmo a gente não consegue expurgar totalmente, né? Então, esse aqui é um dos casos. E o CAPEX realizado, a gente mostra aqui que, apesar da nossa rentabilidade estar menor, né, percentualmente, a gente começou a ser muito mais diligente na imobilização de capital. Então, aqui, desde o IPO da companhia, né, que a gente vinha fazendo investimentos de 100, 200 milhões de reais, a gente tem um investimento aí nesse ano de apenas 39 milhões. Acho que a gente vai estar abordando aqui na questão do fluxo de caixa, mas mostra aqui a nossa gestão para tentar otimizar a imobilização de capital, já que a gente está tendo uma maior demanda para capital de giro.
O perfil aqui do endividamento, o Marino também já comentou, tem um spoiler aqui, né, um pouco da questão do CRA que a gente emitiu. Então, a gente realmente está com índice de liquidez na companhia altíssimo, né, de 3,6. Eu acho que é uma estratégia, né, de momentos, né, de falta de liquidez do mercado. Ter alto índice de liquidez foi uma estratégia da administração da companhia, da gente ter esse bolsão de liquidez. Então, acho que uma decisão muito boa para momentos aonde que a gente está vendo que o setor agro falta liquidez no setor como um todo. Então, a Boa Safra aqui se coloca realmente como um player, uma situação muito atípica do que quando a gente compara com outras empresas do nosso setor. E do ponto de vista de dívida bruta da companhia, a gente fez operações de hedge também aqui na companhia, então a gente está aí com 76% da nossa dívida aí em CDI, né? Então, acho que agora a gente, né, está no pico aí da taxa de juros da economia, indicando aí, né, tendência de queda nos próximos meses. Então, que a companhia realmente consegue estar, apesar de a gente ter feito muitas emissões no CRA pré, a gente realmente fez o swap desse pré para pós, então a gente vai conseguir, né, capturar uma eventual queda do CDI, a gente vai conseguir capturar, porque 76% da nossa dívida hoje com os swaps estão em percentual do CDI. Então, acho que foi uma boa estratégia de a gente ter feito essa swap e naquele momento que as taxas longas estavam mais altas do que estão hoje, né? O cronograma de amortização também é algo que a gente se orgulha aqui como companhia. Então, né, 95% da nossa dívida está no longo prazo. Então, aqui reforça mais uma vez, né, o que eu comentei aqui, o índice de liquidez corrente. Então, coloca a companhia numa posição realmente única em termos de solidez no setor, e é algo que a gente fala, né, tanto no setor quanto também no segmento de sementes, dos nossos competidores. Então, o que a gente vê do nosso balanço, eu acho que dá um conforto muito grande para os nossos clientes estarem comprando da gente, dos nossos fornecedores, e sem sombra de dúvida, essa nossa credibilidade aqui, ainda mais sendo uma empresa de capital aberto, sem sombra de dúvida, em tempos como esse, reforça a qualidade e a segurança da Boa Safra. O contas a receber nosso, né? Então, é aquilo que a gente mostra aqui, a gente fala que a gente faz a nossa conta aqui de PDD não em cima de faturamento, né? A gente faz em cima de contas a receber. A gente acha que esse que é o certo, está mostrando, tá? Então, quando a gente olha o contas a receber, é de 2%, acaba sendo quase o dobro do que a gente teve no ano passado, mas mesmo assim, olhando esse índice pelo contas a receber, eu acho que um dos índices mais baixos aí do mercado agro, e aqui mostra também a nossa diligência, que foi, apesar do nosso, né, ter tido aí um contra-receber recorde no ano passado, a gente mostra que a gente realmente conseguiu ter um alto índice de conversão dele em caixa, né, no final do dia. E quando a gente olha esse novo ano, a gente cresce, né, o nosso contas a receber, né, pelo que a gente já faturou, mas também cresceu ali, como vocês viram, o nosso faturamento. Então, o crescimento que se deu aqui do nosso contas a receber está em linha com o crescimento do nosso faturamento, né? Então, acho que esse é um ponto positivo. Acho que a gente melhorou aí a questão, a gente teve bastante adiantamento de clientes, então a gente conseguiu ter recebimentos anteriores e a gente conseguiu crescer, que era algo que não ocorreu no ano passado, que a gente cresceu percentualmente também o nosso contas a receber. Dado esse retrato agora do terceiro TRI, a gente mostra que ele só cresceu de forma absoluta, mas percentualmente ele continua 26%. Então, acho que mostra que, mais uma vez, o que a gente falou lá do CAPEX, aqui também a nossa diligência também de estar buscando otimizar a questão de capital de giro da companhia e ele também não ter maiores demandas do ponto de vista percentual. Bom, a saúde financeira nossa, quando a gente olha lá a nossa dívida líquida da companhia do consolidado, ele dá uma dívida líquida de 70 milhões,
Então, a gente gosta de mostrar aqui uma visão aqui mais conservadora do ponto de vista da controladora, né? Então, a gente mostra aqui que a gente está com uma dívida líquida ajustada nessa visão ainda mais conservadora de 300 milhões de reais. Então, temos aí uma posição aí bem confortável da gente como companhia, né? Tem uma carteira de pedido relevante, como a gente mostrou ali, para ser faturada nos próximos trimestres. Então, aqui ele já dá uma sinalização como que a gente, né, vai estar fechando o ano de 2025 do ponto de vista de dívida líquida. E também quando a gente olha que a liquidez também da controladora, né, então a gente gosta também de estar mostrando essa visão para vocês, também uma liquidez super alta, como que a gente mostrou lá também, do consolidado, aqui de 3,7, lá a gente mostrou 3,6. E aqui que é interessante, né? Eu acho que quando a gente mostra que o resultado financeiro líquido da companhia desses 9 meses, mesmo quando a gente mostra que essa dívida líquida, do ponto de vista da controladora, foi apenas 30 milhões de reais, né? Então, a gente mostra aqui para vocês, né, apesar, como a gente é uma empresa muito sazonal, os retratos do trimestre às vezes não mostram o filme, né, no final do dia. Então, quando você olha a despesa financeira líquida, o resultado financeiro da companhia, apenas 30 milhões de reais. Então, mostra quando você vê o filme, a gente realmente, o net do nosso caixa, né, e todos os impactos que tem o resultado financeiro, a gente tem impacto de apenas olhando os 9 meses do ano, de 30 milhões, e que historicamente, né, o primeiro semestre é o pior momento nosso em termos de despesa financeira, e ele melhora no terceiro e no quarto tri. Então, a gente mostra esse retrato aqui, que hoje, olhando aí esse filme dos 9 meses, seria apenas de 30 milhões de reais. E do ponto de vista aqui de fluxo de caixa, é outro ponto que a gente quer reforçar aqui com vocês, mais uma vez. Então, quando a gente olha aqui a figura como um todo, né? A gente está muito diligente na questão de alocação de capital. Então, mesmo com esse nível de crescimento que a gente teve lá, mais de 50% de crescimento da receita, né? Crescimento relevante em relação a um ano como o outro, a gente teve um fluxo de caixa operacional menor do que a gente teve nos 9 meses de 2024, né? Então, acho que essa aqui, né, tivemos, né, crescimento de estoque, que é inevitável, a gente está tendo, mas que eu acho que a gente teve aqui o adiantamento de clientes, né, contribuindo aqui, fornecedores também, tanto também aqui, e que a gente conseguiu ter um net de 117 milhões. Então, mostra que, apesar de uma rentabilidade mais baixa, pelas essas condições de mercado que a gente está vivendo, a gente está conseguindo ser mais diligente na alocação de capital, que é algo importante no nosso gerenciamento aqui, e é o que a gente está, o nosso foco aqui da administração, de estar buscando eficiência. Esse é o nosso lema aqui para os próximos trimestres, como que a gente consegue ser mais eficiente, e a eficiência, sem sombra de dúvida, passa pelo tamanho de capital alocado, tanto no imobilizado quanto de capital de giro da Boa Safra. Bom, obrigado. Vou abrir agora aqui para as perguntas e respostas. Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Para fazer perguntas por escrito, por favor, utilize o ícone de Q&A informando o nome, empresa e a sua pergunta. A nossa primeira pergunta é do Pedro Fonseca, da XP. Bom dia, Marino. Bom dia, Felipe. Obrigado pela oportunidade da pergunta. Tem dois pontos que eu queria explorar com vocês. O primeiro é em relação à top line. Eu sei que é um tema sempre muito sensível, mas seria interessante se vocês pudessem compartilhar com a gente qualquer direcionamento do que foi as performances, tanto de volume quanto de preço nessa receita dos 9 meses. E o que tem sido as condições de mercado pensando em preço para o Q4, né? A gente sabe que historicamente, né, a semente que é vendida na ponta tem um preço melhor pelas condições de oferta e demanda. O que eu queria entender com vocês é se como está a questão de preço nesse Q4 para a gente pensar o que poderia vir aqui
conversão desse estoque em top line aí nesse último trimestre do ano. Esse é meu primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria explorar é margem, tá? A gente esperava aqui uma alavancagem operacional um pouco maior, né? Então eu queria entender com vocês um pouco se vocês podem dar um pouco de cor desse crescimento de SG&A, né? Que teve um crescimento não só nominal, mas também percentualmente contra a receita, entender se tem algum tipo de phasing, eventualmente uma despesa referente ao quarto tri que aconteceu nesse. E mais importante do que isso, eu queria entender como é que a gente deve pensar a dinâmica de margem olhando para frente, né? Não somente no Q4, mas também nos próximos anos, né? Entender com vocês se vocês acham que esse nível que a gente viu aí no Q3 pode ser uma boa referência para frente. Essas são minhas perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Vou tentar responder algumas, se você me completa um pouco. Assim, Pedro, eu faço um balanço, é, é um balanço do nosso negócio. A gente está crescendo bastante, tá? Então, crescemos bastante em volume. Eu sinto que tem sido um ano muito desafiador para o agro. Então, na questão de preço, a gente acabou não operando com as margens que a gente gostaria, né? A gente teve alguns problemas de perda de qualidade agora na reta final, correu bastante seco, então a venda poderia ter sido maior se tivesse, se a gente não tivesse perdido tanto com qualidade, apesar de a gente estar com venda recorde, tá? Eu acho que a equipe fez um baita trabalho, então a equipe de vendas está aí super bem, a gente não trouxe dados disso, mas no quarto tri vocês vão ver os dados de número de clientes, então tá, a gente ampliou muito o número de clientes, pulverizou muito mais a carteira, a gente saiu, eu acho que a gente diminuiu o risco da carteira, porque a gente tem mais revendas que foram atendidas, tá? Então eu considero que a Boa Safra está praticamente em todos os lugares, praticamente em todas as revendas, tá? Vocês vão ver números aí próximo a 1.000 pontos de venda, comparado a 690 que a gente tinha no ano passado. Então, a gente está pulverizando muito mais, mas realmente a gente acha que a margem está mais apertada. Não me parece que é para sempre, tá, Pedro? A gente, é lógico que existe uma dinâmica do preço da soja. Normalmente, nas quedas de preço da soja, o agro está numa situação mais difícil. Você tem uma queda do preço da commodity, uma diminuição da tecnologia que o produtor quer comprar. Tá? Então, a gente tem crescido um pouco no TSI, mas estamos vendendo menos aqueles produtos que entregam mais margem, o produtor briga mais por preço, a revenda briga mais por preço, a gente sente também que tem mais oferta de semente do que tinha anteriormente, então são fatores que contribuem para a margem. Mas mesmo assim, mesmo num cenário tão difícil, eu acho que a companhia tem conseguido crescer e crescendo muito, tanto em volume quanto em faturamento. Mais ou menos esse é o meu. Seria a minha resposta. Deixa o Felipe falar um pouco aí Não, do sim. top line. Eu acho que essa foi a gente também tem uma certa influência, né? A semente que a gente fatura mais cedo é uma semente que, em geral, tem mais semente com menos TSI. Então, tem um componente aqui também da sazonalidade que corrobora isso, mas a gente realmente, as nossas expectativas também internamente, em termos de precificação, elas foram abaixo do que a gente também imaginava internamente, dado esse cenário do setor agro, buscando liquidez, né, e compressão de margem por parte dos produtores. Mas o que a gente vê, eu acho que a gente colocar aqui, né, em forma de relativo aqui, quando a gente olha outras empresas do setor, vendo que empresas estão caindo o faturamento, né, e tendo prejuízo, a gente, né, conseguir crescer e ocupar os espaços, que era algo importante para a nossa estratégia como companhia, desde o IPO. Então, assim, a gente se manteve firme, mesmo no mercado mais difícil, porque a gente entende que estrategicamente era importante alguns espaços serem ocupados e a gente
assim o fez, né? Então, com uma rentabilidade mais baixa, mas a gente conquistou, e a gente vê que é um momento que a gente vai conseguir se sobressair versus os nossos concorrentes, dado esse nosso crescimento. Então, acho que é uma questão aqui que a gente é uma empresa que não mira somente resultado de curto prazo, a gente está olhando sim para frente e buscando conciliar. E também a questão aqui do fluxo de caixa que a gente falou, a gente teve que fazer escolhas, né? Então, se a gente aloca mais capital, a gente também melhora margens. E a gente foi por um caminho aqui, mesmo no nível de crescimento que a gente teve aí na hora de 50%, consumiu aqui menos fluxo de caixa operacional do que a gente consumiu lá. Então, isso realmente faz com que a gente seja um detrator, sim, de margem, obviamente, mas eu acho que está em linha com a estratégia que a gente se propôs desde o começo, desde o follow-on, que a gente também teve recentemente, e que agora, né, a gente está indo numa discussão de orçamento para o próximo ano, a gente vai ter novas discussões aqui. E aí vou deixar para falar sobre a SG&A agora, e aí depois eu complemento aqui o Marino para falar da parte aqui do também que tem a ver com essa nossa estrutura de crescimento da companhia. Eu ressalto isso, os pontos que o Felipe falou, e toda a cara está tudo mostrando para nós que a gente vai ter um quarto trimestre muito forte, tá? Tudo nos indica que, inclusive, melhor do que o quarto trimestre do ano passado. É lógico que ainda tem bastante água para passar debaixo da ponte, mas a gente fez um grande esforço para crescer e crescer consumindo menos caixa, né? Eu acho que a gente acertou também em estar com uma liquidez alta, tá? Então a gente tem muita liquidez, a gente tem um ano eleitoral no ano que vem também que é, tem uma amplitude de cenários, né, muito grande do que pode acontecer. Então eu acho que a gente foi muito sábio, conteve caixa, conseguiu crescer, nós estamos ganhando espaço, achamos que vai ter um quarto trimestre forte e estamos aí bem preparados com dívidas longas, enfim. Então eu acho que é um pouco do cenário e da estratégia que foi traçada que a gente tá atingindo. A gente acha que a margem poderia ser um pouco melhor, é o que a gente está buscando, tá? Mas é isso. Sim. E o SG&A, a gente teve um crescimento aí relevante, a gente teve também um custo de servir do nosso cliente, né, fazendo as entregas para ele, então aumento comercial, aumento do nosso time, que como um todo, para a gente, dado, né, esse crescimento em semente de soja, como também nos outros negócios da companhia, né, que eles realmente aí já são 17% da nossa receita, e agora a gente está no momento de escalar, né? Então, acho que a gente pagou o pedágio, né, que a gente fala aqui, até o Marino me questiona que briga comigo, né? Fala assim, quando a gente compra uma empresa, né, operando, você não tem esse tipo de impacto no resultado, né? Agora a gente resolveu fazer, apesar da gente ter feito aí nossos M&As, a gente fez grande parte do nosso crescimento aqui, crescimento aumentando SG&A, né? E o SG&A vem primeiro para depois as vendas estarem ocorrendo. Então essa foi uma estratégia e a gente, como a gente é uma empresa de visão de longo prazo, a gente entende que para o nosso acionista a gente consegue trazer mais retorno nesse crescimento orgânico que foi antecipando essa SG&A através desse crescimento, principalmente dos outros negócios da companhia, e que agora a gente começa a escalar e aí esses outros negócios realmente contribuir. E aí quando vocês olham para trás, a gente, né, nossos números aqui internamente, os nossos outros negócios não contribuíram, pelo contrário, né, do ponto de vista de margem para a gente no final, pelos tamanhos e pelas estruturas que a gente estava definindo aqui. Então agora eles tendo escala, eles realmente entram em condições realmente está contribuindo com a nossa rentabilidade, né? E um momento que a gente vê que os nossos concorrentes estão muito fragilizados,
né? E com taxa de juros ainda alta. Então, acho que todo mundo está voltando para dentro de casa e revendo seus planos de produção e venda para o próximo ano, né? E eu acho que todo mundo vai ser mais comedido, né? E os nossos espaços aqui foram ocupados para não estar tomando decisões, né? A gente vê aí algumas RJs, até de outras empresas de sementes já ocorrendo. Então, acho que todo mundo vai ser muito mais cauteloso, porque a gente viveu um ambiente concorrencial esse ano, né? Que impactou aqui o nosso top line também, dada a nossa expectativa, porque ele já tinha produzido, e aí com produção feita fazem loucuras, né? Quando a gente olha agora o novo ano, já não teve as vendas, então a gente entende que o ambiente concorrencial para o próximo ano ele vai ter um outro nível de concorrência e a gente com os nossos espaços ocupados esse ano. Então, eu acho que as decisões estratégicas que a gente fez aqui não foi pensando no resultado desse ano, mas pensando sim nos próximos anos. E o nosso trabalho aqui é controlar sim agora o SG&A, como eu falei, é um trabalho de eficiência. Esse é o nosso norte agora. Acho que o tamanho que a gente chegou como companhia traz essa condição agora da gente buscar eficiência. Então, esse é o nosso mantra aqui internamente e com uma escala que agora, que todas essas nossas iniciativas possam estar realmente contribuindo para o nosso resultado da boa safra nos próximos anos. Tá super claro, agradecemos pelas profundidades aí. Obrigado. Obrigado, Pedro. A nossa próxima pergunta é do senhor Henrique Brustolin, do Bradesco BBI. Boa tarde, Marino, Felipe. Obrigado por pegar minhas perguntas. Dois pontos também que eu queria explorar. Primeiro, um follow-up na questão da receita para o quarto trimestre, né, com essa mensagem de uma performance no fim do ano muito forte. Quando a gente olha tanto o patamar de estoques, né, que vocês trouxeram, inclusive, na apresentação, que está 28% acima ano contra ano, quanto o backlog de pedidos, isso sugere para a gente, de fato, um quarto tri forte, e eu queria até colocar um pouco na perspectiva do terceiro tri, né? Como teve algum atraso no plantio em regiões que vocês mesmo também comentam, e tanto esses dois indicadores, o patamar de estoques quanto o backlog de pedidos, a impressão que a gente tem é que a receita de semente de soja no quarto tri poderia até superar a do terceiro. A, a pergunta é se isso faz sentido, né? Ou se tem alguma coisa que eventualmente a gente possa estar perdendo aqui. E a segunda é um pouco sobre 2026 que eu queria ouvir de vocês, assim, porque quando a gente olha os últimos 2 anos, eles foram bastante atípicos, né? O 2024 com a quebra de safra, um momento diferente de comercialização, o 2025 com as dores do crescimento de 40%. 2026 tem cara de ser um ano mais normal, né, nos dois sentidos. E quando a gente olha, né, do panorama de rentabilidade que vocês tiveram esse ano, de margens, tanto quanto capital empregado, capital de giro, que acho que foram os dois ofensores, pelo menos até aqui, dos resultados, como que vocês veem isso evoluindo no próximo ano em condições mais normais, que provavelmente o ritmo de crescimento desacelera? é, e que a empresa já está preparada para absorver esse crescimento, né, depois dos investimentos feitos. Então, como que vocês veem margens e capital de giro evoluindo ao longo do próximo ano? Obrigado. Bom, vou falar um pouco, o Felipe complementa. Assim, eu vejo que a gente faturou bastante semente no terceiro tri, mas se você olhar historicamente, o que a gente fatura no terceiro tri é muito focado no Mato Grosso, tá? E que foi o início do plantio e plantou rápido. Percentualmente, a venda no Mato Grosso é com menos tratamento, tá? É menos TSI. Tem muitos produtores maiores no Mato Grosso e alguns desses produtores têm máquinas nas próprias fazendas. Tá? Então, a gente tem uma venda menor de semente tratada no Mato Grosso. Então, a gente poderia até dizer que essa primeira semente que a gente vende, ela é com uma margem menor, porque ela tem menos tratamento, valor agregado nela. Tá? A gente teve um início aí da nossa venda do leste, digamos assim, no terceiro tri, que é a venda Goiás, Minas e São Paulo. Essa é uma venda muito mais com tratamento. A venda do sul, apesar de pequena, tá? Mas
já tem uma relevância, também é com um alto nível de tratamento, tá? Então, essas vendas vão acabar entrando no quarto TRI, junto com a venda do norte, e aí no norte é mais misto, tá? Ele tem algumas regiões, alguns estados que se parecem com Mato Grosso, outros que são mais parecidos com Goiás e Minas, tá? Quando a tratamento, que são propriedades menores e que o produtor quer comprar tratado que ele não tem a condição de fazer na fazenda. Então, mas sim, tá tudo mais constante, nos parece que a maioria desse faturamento com tratamento de semente ele vai cair no quarto trimestre, e a gente acredita em um bom quarto trimestre. Tá? Para o ano que vem, realmente a gente acha que vai ser um ano mais normalizado, tá? As conversas que a gente tem tido até de um ano, provavelmente com a soja num preço mais firme, tá, do que a gente teve esse ano, né? E eu destaco 2 pontos. Os Estados Unidos não têm crescido em área, pelo contrário, está diminuindo um pouco a área plantada, fez um acordo agora com a China, mas você olha a produção de biodiesel americana, ele tem crescido na produção de biodiesel nos Estados Unidos, então eu acredito em estoques apertados lá. E quando a gente olha para o Brasil, o produtor tem plantado com um nível mais baixo de tecnologia, tá? É um nível consideravelmente mais baixo. Então, seja em insumos, seja no nosso próprio tratamento, tá? A gente não está vendo isso em biotecnologia, até que as novas biotecnologias têm avançado bem, tá? Mas quando a gente olha em tratamento, pessoal, a gente está vendendo mais, mas mais de um tratamento mais básico. E eu sinto isso também no uso de fertilizante, uma busca por um produto mais barato, numa venda de químico genérico, tá? É, vocês acompanham todo o agro, vocês estão vendo aí o que tem acontecido com as empresas de químicos, né? E toda a competição, toda essa busca pelo genérico. Então, ele é muito grande essa busca por uma lavoura mais barata por parte do produtor, mas e, e eu acho que isso vai fazer com que a produção caia um pouco. Então, eu acredito em estoques mais apertados. Tá? Os Estados Unidos não aumenta a área, está aumentando a produção de biodiesel, e o Brasil está reduzindo tecnologia. Teve uma redução de crédito aí também. Tá? Então, eu acredito que a gente produz menos, menores estoques, talvez um preço de soja um pouco mais firme. Não estou falando que o preço de soja é explosivo, mas eu acho que vai ser melhor que o 110 que a gente teve esse ano. Lógico que tem muitos fatores, dólar, enfim, mas me parece isso. E eu acho que vai ter um ano mais normalizado, vai ser um ano melhor para a semente. Eu destaco também um ponto que, em conversas com pessoas no setor, nós tivemos uma sobra muito grande de sementes no mercado. Tá? Então, não é nós, Boa Safra, o setor dele. A Boa Safra, como vocês viram, a gente está crescendo aí 50% na receita, mais do que 30% em vendas. Tá? Mas existe uma sobra de semente no setor. E pelo que a gente tem acompanhado de inscrição de área, inscrição de campos, tem uma intenção das sementeiras muito grande em diminuir o volume. Então, eu acho que essa sobra ela tende a diminuir do ano que vem, tá? Não é o nosso interesse diminuir o volume, a gente também não fala de volumes ainda, a gente traz informação no próximo, mas a gente sente que o mercado, a concorrência, ela deve diminuir um pouco o volume, e a gente acha que nos leva a crer em um mercado um pouco mais saudável para o ano que vem. Não, é isso, Henrique. Eu acho que quando a gente olha historicamente, né, a gente acaba faturando acima da nossa carteira de pedidos quando a gente olha, né, o terceiro TRI, olhando historicamente. Então, obviamente, tem muita coisa ainda para estar acontecendo. Então, se o quarto TRI vai ser mais forte do que o terceiro TRI, aqui é algo, né, que ainda tem muitos negócios, ainda, muitas áreas ainda a serem plantadas no Brasil, né? Hoje a gente fala que tem mais de 30% da área a ser plantada.
Então, tem muito negócio ainda para estar ocorrendo. Então, é algo que a gente só vai ter, mas sim, ainda estamos no jogo ainda desse quarto tri, eventualmente outperformar aí o terceiro tri. E conforme que o Mariano falou, eu acho que realmente, eu acho que a gente passou, tudo indica, né? O preço da soja parece que está no seu piso, não tem, acho que, muita capacidade de cair muito mais de alta do que de baixa, que drena, né? Aumentando o preço da saca de soja, o produtor fixou pouco, aí então tem capacidade, se o preço subir, conseguir capturar mais margem, né? No final, e aí drena, e aí gera, né? Recurso para a cadeia como um todo do agro. E eu acho que o ambiente concorrencial que a gente vê do nosso negócio, do agro como um todo, falando especificamente de semente, eu acho que o ambiente concorrencial diminui, né? Tudo nos leva a crer. E a gente fala assim, independente de quem não sabe fazer conta ou não, né? A gente fala que no final do dia a conta chega, né? Você não sabe eventualmente qual é a origem, mas você vê lá que dá prejuízo, está consumindo caixa, que está pagando juros caros. Então, de uma forma ou de outra, a conta chegou para todo mundo. Eu acho que a RJ, que a gente viu até no setor de semente, empresa de semente pedindo RJ, já é um reflexo do que a gente está olhando aqui. Então, acho que a nossa estratégia de ocupar espaços, né, e com a nossa diversificação que a gente tem hoje como companhia, eu acho que nos coloca numa posição ímpar para o ano de 2026. Então, obviamente, né, a gente está até discutindo aqui, tem uma reunião de conselho amanhã para discutir o nosso orçamento de 2026. Tem muita coisa que a gente vai estar discutindo aqui dentro de casa, mas o cenário realmente, quando a gente olha esse cenário macro concorrencial, acho que não coloca, depois de um crescimento como esse que a gente vem imprimindo, e com a liquidez que a Boa Safra tem, eu acho que não coloca numa posição muito boa e que acabou do setor agro como um todo essa questão de crescer a qualquer custo, falar de crescimento estratégico. Então, a gente vê todo mundo hoje fazendo conta em todos os elos da cadeia. Então, é natural que a gente consiga ver que realmente quem vai continuar no setor e que vai estar operando é quem realmente faz conta e que consegue ter a solidez para estar entregando para o produtor qualidade, como a gente está falando aqui, e saiba que seja realmente um fornecedor de longo prazo para o nosso produtor. E completando um pouco o Felipe, assim, eu acho que é um copo meio cheio, tá? Isso não muda, né, as margens, mas assim, a gente vê uma reclamação muito grande no setor, a gente vê RJs acontecendo no setor, a gente participa das associações, vê a reclamação, vê essa intenção, tá? De diminuição de volume, então, muitos dos concorrentes diminuindo o volume, alguns buscando a gente para arrendar as unidades para nós, tanto é que a gente tem 3 unidades arrendadas, né, esse ano, concorrentes buscando a gente para tentar prestar algum tipo de serviço, porque eles estão com dificuldade de venda, de participação no mercado, e a gente acredita, né, e os dados nos mostram que a gente é muito eficiente no custo de produção e a gente está com margens apertadas, tá? Você imagine como está a situação do setor, como está a situação de outras empresas é, é, de semente e o que está acontecendo, quer dizer, o nosso nível de liquidez comparado com outras empresas. Então, eu acho que a gente deve ganhar alguns bips em market share, tá? A gente não está divulgando, mas está claro isso, pelo crescimento, a gente deve crescer muito e a gente está ocupando muitos espaços. E eu acho que para o longo prazo, quando sair o longo prazo do nosso negócio, vai ser muito bom para a gente. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta é do senhor Pedro Gama, do Citi. Marino, Felipe, obrigado por pegar minhas perguntas. Aqui do meu lado eu tenho duas. Primeiro eu queria tentar explorar um pouco mais esse lado que vocês estavam comentando com relação à competição de preços, assim, que já foi amplamente discutido aqui, que está um pouco difícil de ver
vocês conseguirem repassar aumento de preço e aumentar o portfólio de produtos premium. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês de como é que tem sido os resultados da Ava para essa safra, né? É, tem sido em linha com o esperado quando vocês lançaram a marca no ano passado? Tem surpreendido? Acho que seria legal ouvir um pouco disso. E minha segunda pergunta é tentar entender um pouco como é que está a cabeça de alocação de capital para a companhia, né? Sim, o Mariano já comentou que tem recebido algumas propostas assim de leasing. Imagino que vocês chegaram a, já estamos em meados de novembro, até o momento não vimos nenhum grande anúncio de aumento de capacidade para aumento de semente de soja para o próximo ano. Aí eu queria entender qual é a cabeça para o ano que vem, se vocês estão buscando alguma boa oportunidade de tolling ou arrendamento, ou se a ideia é manter o nível de produção atual e talvez crescer para 2027. Enfim, eu queria ouvir um pouco disso. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Olha, vou te falar, é porque tem dados que a gente não pode passar, mas assim, sobre o aumento de capacidade, a gente vai dar mais detalhes no quarto trimestre, então a gente não está falando, é, a princípio o que a gente tem é o aumento de área plantada, tá? Então tem os dados ali, mas tem, digamos que o setor anda muito dinâmico, tem aparecido muita coisa, tá? Então tem tem muitas oportunidades, tá? Mas a gente vai discutir mais isso no quarto tri. Agora, sobre Avra, eu vou falar um pouco sobre Avra e sobre as outras culturas no geral, tá? Mas eu sinto que a maioria dessas iniciativas nossas, elas são meio que detratoras até o momento, tá? A grande maioria delas é meio que é um business curva J. Então ele começa, você acaba gastando dinheiro 1 ano, 2 anos, e depois o business começa a subir. E a prova maior disso é que a gente tem a maioria das novas culturas e novos negócios que a gente entrou, quando a gente olha que a gente tem uma BRE interna para cada um dos business, né, você vê que, conforme o planejado, o forecast deles, todos eles estão perdendo um pouco de EBITDA. Tá? Estão perdendo um pouco de margem bruta, um pouco de margem EBITDA, todos estão lá negativos. Tá? Então, alguns negócios consumiram 1 milhão, outros 2, outros 3, não é nada muito monstruoso, mas em todos a gente está perdendo um pouquinho de dinheiro. E quando a gente olha para o ano que vem e no forecast, praticamente todos os negócios também não vão estar contribuindo com muito no ano que vem, mas estão todos puxando para o azul, né? Então, puxando. Então, a gente vai ter essa inversão de perder um pouquinho em cada cultura para ganhar um pouquinho em cada cultura, e aí o business é curva J nos próximos anos, quando a gente olha, né, o planejamento nosso de 5 anos, aí sim a maioria desses business vai conseguir, né? Então são 5 culturas que a gente está: forrageiras, milho, feijão, trigo, sorgo, né? A maioria delas, aí, algumas maiores, vão contribuir com 30, 40, 50 milhões de EBITDA, outros com 10, 15, 20. Tá? Então, são negócios pequenos, mas somados, a gente acredita que vão ser muito relevantes para boa safra daqui a 3, 4, 5 anos. Mas hoje, a maioria deles estava dando um pouco de prejuízo, tá? Mas é o custo de você, ao invés de ir lá e gastar alguns milhões para comprar um negócio, a gente foi lá e muitos deles a gente está desenvolvendo in-house. Então, você tem esse investimento aí de 2 anos patinando com os negócios até eles tomarem velocidade. Tá? Então, isso é algo que vai vir, a gente não vê ninguém pôr na conta isso, mas até recentemente contratamos um diretor de novos negócios que vai cuidar só dessa nova linha. Tá? O Maurício foi contratado tem 30 dias e está focado nessa linha de novos negócios. Tá? Então é isso. Sobre Avra, especificamente, está indo muito bem. Volto a dizer, não é um negócio que dá resultado esse ano. Tá? Então, se você olha o resultado, o esforço que a gente. É porque a Avra é uma marca própria nossa. Tá?
é uma marca com genética própria. Então, a gente tem essas cultivares que a gente tem, só a Boa Safra tem. Ela, em nenhum outro lugar você consegue essas mesmas cultivares. É uma parceria com um banco genético, né? Começamos com essa parceria muito forte com a GDM, mas assim, a Avra, ela tem um grande potencial de dar mais margem, tá? A gente vende num preço mais alto, de fato, tá? Do que o nosso produto ou a safra, tá? Mas se você olha o tamanho da equipe que tem, esse ano a gente distribuiu 1.000 bags, então foi um ano de muita bonificação para que os clientes conhecessem o produto. Então, mas a gente está bem animado, tá? Eu acredito que no ano que vem ela é uma das empresas que pela DRE já começa, sai do prejuízo e entra um pouquinho no azul, mas é um business que sei lá, saiu de 5.000 bags esse ano, a meta é 10.000 bags no ano que vem, entre 10 e 12, e aí ele vai crescendo, mas é um business que deve chegar em 20, 25.000 bags rapidamente, né, em alguns anos, e aí ele vai começar a contribuir bastante para o EBITDA. Mas todos os negócios são um pouco assim. Assim, complementando, Gabriel, acho que as iniciativas que a gente tinha que abrir como companhia, elas realmente já foram abertas e não foram abertas de hoje, né? Então a gente está realmente já numa segunda etapa delas e por isso, né, que eu acho que a gente já começa a ter aí uma inversão aí de curva no final do dia. Agora, do ponto de vista, né, como eu disse, a gente vai ter a reunião de conselho amanhã. A gente vai começar a discutir aqui o orçamento do próximo ano, mas o que a gente pode adiantar para vocês é que a gente entende os níveis de rentabilidade que a gente está vendo, são níveis de rentabilidade limites, né? No final do dia. Então, a gente entende que a primeira coisa que a gente está olhando aqui é a eficiência do ponto de vista de alocação de capital e que o custo do dinheiro ainda continua caro, né? Apesar de a gente ter dívidas aí, quando você olha o nosso consolidado, ele é até abaixo do CDI, a nossa dívida como companhia, mas mesmo assim é uma dívida, né, que ronda aí 14% ao ano. Nossa dívida hoje bruta da companhia tem, então para se alocar dinheiro em projetos, você tem que ter rentabilidades muito maiores do que esses 14% para conseguir fazer sentido. Então a gente muito mais olhando para 2026 das discussões internas, a gente está tendo a olhar primeiro a eficiência no final de dia e olhando o crescimento em segundo plano. Então, acho que essa é a grande, talvez, mudança que a gente pode falar, que antes a gente estava muito focado, que era importante ocupar alguns espaços, crescimento, e deixamos eficiência no outro plano, agora a gente mudou essa ordem. Então, a gente olha essas discussões que a gente está tendo interna, eficiência e crescimento fica em segundo lugar dessa questão, dado o tamanho que a gente quis, que era algo que a gente entende que agora a gente ocupa aí, né? A gente vai divulgar o market share aí no final do ano, mas hoje a gente acha que entende que o tamanho que a gente está como companhia nos dá condições dos ganhos potenciais de escala e de acessos que a gente gostaria de ter, eles estão consolidados. Então, coloca a Boa Safra agora no novo jogo, que é o que a gente está discutindo. Então, vamos ter discussões intensas aqui dentro de casa, que nos coloca, acho, numa posição agora de ter vários caminhos que a gente pode estar seguindo e que a gente entende que com dinheiro caro não tem outro caminho a não ser buscar a maior eficiência. Não, tá ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Olá, boa tarde a todos. Felipe Marino, prazer falar com vocês. Eu queria voltar na discussão do top line, é, nesse debate aí entre preço e volume, né, dentro das limitações daquilo que vocês costumam abrir nesse TRI. E aí eu queria
né, o Marino falou agora há pouco, né, que tem a percepção de estão de fato ganhando market share, né, e aí, obviamente, a gente linka essa afirmação com uma discussão de volume. Então, eu queria fazer a pergunta de um outro jeito, falar o seguinte, é, quando a gente olha a capacidade de 80 mil big bags que vocês têm para o ano passado foi, né, do histórico recente, foi o único ano que vocês ficaram bem abaixo da capacidade nominal de produção. A pergunta para vocês tem algum motivo, né, com aquilo que vocês já enxergam do quarto tri, que imagino que não seja pouco, porque a gente já está chegando em meados de novembro. Tem algum motivo para a gente não imaginar que vocês vão entregar uma utilização de capacidade parecida com o que vocês entregaram até 2023, né? Quando eu penso na capacidade, na utilização de capacidade produtiva. Então, acho que essa é a melhor forma de pensar a discussão de volume. E aí, voltando na discussão de precificação, a segunda pergunta, vocês falaram bastante, né, de precificação como o maior ofensor da rentabilidade, num ano que está com excesso, talvez, de oferta de semente, e apesar de uma competição que vocês também mencionaram, que parece muito mais frágil financeiramente. Aí a pergunta nessa questão da precificação é o quanto vocês acham que o canal, né, com tudo isso que aconteceu nas cadeias de varejo de insumo, o quanto que vocês acham que o canal pode ter, de certa forma, estar atrapalhando a capacidade de precificação de vocês com toda essa dança aí de market share entre principalmente as grandes, né, grandes e médias cadeias varejistas de insumo? Essa seria a minha segunda pergunta. Obrigado. Obrigado, Thiago. Assim, Thiago, a gente teve uma surpresa um pouco maior em termos. Porque, assim, a gente tem a capacidade produtiva, a gente produziu, mas esse ano foi um pouco mais seco. Tá? Então, a gente, nessa produção mais seca, a gente acabou perdendo um pouco mais por qualidade. Não é que a gente não foi capaz de produzir, que é o que aconteceu no ano anterior. Mas a gente produziu, mas a quebra por qualidade esse ano foi maior, tá, do que a nossa média. Tá? Então, digamos que normalmente a gente tem uma média aí de uns 10% de quebra de qualidade, e esse ano foi 15% em termos de perca de qualidade. Então, a gente teve uma perca de qualidade maior do que a média. Tá? Então, mas não é um desastre, não é algo gigante como aconteceu no ano de 2024, que a gente tinha uma capacidade de 240 mil bags, só produzir 200. Tá? Então, eu não estou falando isso, mas a gente perdeu um pouquinho a mais do que o normal. Então, dá para descontar aí uns 10 mil bags, 15 mil bags, aí dá conta da nossa capacidade, se for uma conta simplificada, tá? Então, eu acho que esse é um ponto, tá? Agora, sobre o canal de venda, não sei se o Felipe tem alguma coisa para completar. Não, acho que o Marino colocou aqui. Eu acho que, então, assim, ele é pior na margem que a gente teve outros anos, né? Mas, dado nossa capacidade produtiva, é possível vários cenários, né? Então, atingir o histórico ou não, vai depender muito da evolução das vendas, mas como que vai se comportar esse quarto trimestre. Mas isso é o que está em aberto, mas o que a gente pode adiantar para você é que não seria por essa questão de qualidade, né? E até a gente teve aqui, já divulgou para vocês, qualidade não é negociável na Boa Safra, né? Então, o que não teve qualidade no final, ele é descartado e não vai para venda no final do dia. Então, mantivemos aí o nosso índice de germinação médio de 94%. Então, como isso não é algo negociável, nós somos uma empresa para vender por um ano, nós somos uma empresa para vender sementes para sempre. Então, mas isso mesmo assim não nos impossibilita de jogar o jogo nessa ordem aí de quebra de 5%
que a gente está vendo aí em relação à nossa média histórica. Então, depende. Então, temos sim semente com qualidade para ser vendida, é muito mais agora a nossa capacidade de execução, né? Que, como a gente fala, historicamente a gente acaba vendendo mais do que a nossa própria carteira de pedido. Temos aqui o estoque, então é a capacidade aqui de execução e da evolução aí de plantio no Brasil nesse quarto trimestre. E aí no canal. Então, vamos lá. A gente tem feito várias iniciativas para mudar um pouco o canal, tá? Então, vamos lá. Quando a gente olha a Boa Safra como marca Boa Safra, tá? Que hoje é a nossa principal marca, é o nome da companhia e a marca líder no país, ela é uma marca muito focada em venda para revendas. E na Boa Safra a gente tem diminuído a exposição a grandes grupos, tá? Isso a gente tem feito nos últimos 4 anos, 3, 4 anos, tá? Então, se você olhar, lá atrás a gente tinha uma dependência muito maior a grandes canais, hoje em torno de, se pegar top 10 revendas, 12% do nosso volume, tá? Então, a gente tem diminuído muito a venda, a gente tem pulverizado mais a venda, tá? Então, a Boa Safra tem feito isso. Mas a gente tem feito outras estratégias, tá? E aí essas estratégias são com outras marcas, e são marcas que de fato têm capturado até mais margem do que na Boa Safra, que a gente considera que você tem que, obviamente, vender para a revenda tem que botar um sobrepreço para vender para o produtor. Quando você acessa direto à ponta, você tem um custo maior de servir, mas ela dá um pouco uma margem maior, né? Principalmente você consegue acessar um produtor de médio para grande porte, tá? Muito grande, o produtor muito grande ele acaba comprando num preço muito similar ao da revenda, tá? Então, o produtor gigante, tá? Mas falando sobre isso, se você olhar, a gente criou a Avra, tá? É uma marca aí com portfólio exclusivo, tá? A gente criou a marca Elite, que aí é uma marca, uma marca de venda direta. Ela está começando dessa forma, já foi muito bem esse ano. A gente tem a marca Qualiseeds, essa é uma marca que está crescendo também na venda direta e trabalhando com algumas cooperativas, mais focado no sul do Brasil, mas tem uma penetração também no Centro-Oeste. Nós adquirimos uma participação acionária na Da Soja, que é uma empresa focada no Nordeste de venda direta para produtor. Então, a gente tem aberto novas marcas com vendas mais com vendas focadas em uma venda mais direta. Então, a gente está, assim, diversificando também o canal de acesso. Custo aí, aumento do SG&A, é o nosso aumento do nosso custo de servir, né? Então, atendendo mais loja, tendo menos concentração de cliente. Então, isso também reflete o impacto que é dessa nossa capilaridade para conseguir atender o nosso cliente aí. Obviamente, o nosso negócio realmente é focado nas revendas, né? Então, é isso que é o nosso DNA aqui como companhia. E eu acho que a estratégia está se mostrando eficaz, né, nessa dança das cadeiras que está ocorrendo. A gente, né, que era uma dúvida, né, Tiago, que tinha se a gente, né, diminuindo às vezes em alguns grandes clientes que estavam reduzindo de tamanho, se a gente ia perder vendas. Essa era a grande discussão que a gente tinha. Então, a gente mostra que a gente está conseguindo crescer, obviamente com custo maior de servir, então isso a gente está mostrando, mas eu acho que a gente conseguiu aqui o net, dado a oscilação, me parece que foi uma escolha que acertada do nosso lado, e que aí acho que agora, com as novas frentes que a gente tem aqui como companhia, a gente conseguir capturar isso para os próximos anos. E também tem um ponto, assim, por exemplo, a gente abriu muitos canais de venda direta com Elite.
Alguns desses canais, obviamente, é um primeiro ano, a primeira vez que o cliente compra, então você tem que fazer alguma coisa especial para o primeiro negócio, enfim. Mas eu acho que os números, no geral, demonstram essa capacidade. E no quarto TRI, quando vocês verem a pulverização e o número de clientes atendidos, então a gente está ganhando share, pulverizando, crescendo num ano difícil, em várias áreas, tá? Todas essas marcas crescendo bem, com previsão de crescer, a maioria delas praticamente dobrar para o ano que vem, tá? Dessas novas iniciativas. Então, a gente está diversificando, sim, canal, as culturas e a base de clientes, o risco de crédito. Eu acho que nesse ponto a empresa tem jogado na linha certa. Muito bom, obrigado pelas respostas. Obrigado, Thiago. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Marino Colpo para que faça as considerações finais. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos. É um prazer enorme, uma honra estar com vocês aqui. Dizer que eu acho que foi um pouco já o que foi dito, tá? Que nós temos aí alguns desafios, tá? A gente, de pontos positivos, a gente entregou volume, cresceu em base de clientes, estamos ganhando alguns pontos de share. Na parte negativa, a gente ainda sente um agro pressionado, muita concorrência, uma margem menor, tá? Então, a gente conseguiu crescer no quarto trimestre 50% do faturamento, apenas 25% em resultado, tá? Então, mostra que a gente está tendo uma dificuldade para capturar margem, mas também tem outros pontos, como um quarto TRI, que a gente acredita que vai vir muito forte, tá? Nós estamos vendo, historicamente, uma base de venda muito forte, carteira de pedidos muito alta, tá? É a maior da nossa história para um quarto trimestre. Temos as novas culturas que estão todas em ramp-up, mas crescendo com força e ganhando fôlego. E eu destaco também esse ponto mais de longo prazo, tá? Eu vejo que a gente está, talvez, num dos cenários mais desafiadores do agro dos últimos 10 ou 15 anos, tá? E quando a gente olha, é óbvio que é um copo meio cheio, tá? Mas a gente olha outras empresas do setor, a gente tem visto muita dificuldade das empresas em performar. A gente olha para a concorrência e vê uma grande reclamação geral. Eu brinco que eu tive um monte de parabéns pelo resultado. Eu falei, poxa, não é o resultado que eu queria entregar. E muita gente do setor concorrente falando, poxa, como é que vocês estão fazendo isso? Então, assim, realmente mostra que, sei lá, em meio à tempestade, a gente está sendo atingido, mas a gente tem conseguido navegar bem ou melhor que a média. Volto a dizer, é um copo meio cheio. Acho que a gente tem um bom nível de liquidez, acho que a tendência do juro é cair um pouco, não sei se cai muito, tá? Mas um pouco nos parece que cai. Tá? Acho que a tendência para as commodities é um preço um pouco mais firme, então acho que o cenário pode ser melhor e a gente tendo conseguido crescer, mesmo no cenário mais adverso possível, eu acho que é um bom indicador aí para quem pensa no longo prazo. Quando o preço da soja começar a crescer, o produtor voltar a comprar mais tecnologia, mais biológico, os melhores tratamentos, igual a gente conseguia fazer há 2, 3 anos atrás, tá?
a gente vai partir de uma base aí de venda muito maior, de 10% de, de market share, enfim, um número talvez até maior que esse, de uma base muito maior de clientes, de muito mais presença, várias marcas, vários canais, vários pontos de acesso. Então, eu acho que tem os investidores que olham muito a longo prazo, a gente tem aí uma avenida muito forte de crescimento, fora as outras culturas. É isso, e agradecer, eu acho que a gente está, né, sementes foram plantadas, e eu acho que com essa visão, e a gente está convicto aqui dessas sementes que foram plantadas, e agradecer, né, os nossos investidores, nossos funcionários, nossos clientes, né, os nossos produtores parceiros estarem acreditando na gente, e que a gente continua firme, né? A gente não faz negócio só por um ano, a gente vai fazer negócio todos os anos, continuamos juntos aqui, fazendo negócios e plantando essa bela safra aí que a gente vai ter esse ano. Obrigado. A Conferência da Boa Safra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma boa tarde.